Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Museu de Arte de Blumenau. Nessa aqui é o terceiro encontro de pesquisa e criação do projeto Tex Neonovum Festival. Esse encontro vai falar sobre arte generativa e as nem tão novas mídias. Eu me chamo Sandra Chekluski, vou fazer a mediação dessa mesa, que vai contar com a participação dos artistas JPF Borges, Romeu Silveira e da docente Carla Carvalho. Hoje a gente vai inverter um pouquinho a nossa lógica aqui de apresentação. Na semana passada, realmente, nós tivemos um encontro no qual nós tivemos 2 artistas participando e também uma professora convidada da FURB, né? Ela falou por último, mas hoje a gente vai inverter. A Carla, que é a nossa convidada, vai falar inicialmente, apresentar um pouco sobre arte generativa, esse tema, né? E aí, então, depois de 30 minutos, a palavra vai ser passada para os artistas apresentarem as suas pesquisas, né? Sua trajetória artística e falar um pouquinho também sobre as obras em exposição. Bom, eu vou começar, então, apresentando a Carla. A Carla Carvalho possui graduação em licenciatura plena em Educação Artística pela Universidade Regional de Blumenau, em 1998, mestrado em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí, em 2003, e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, em 2008. Realiza pós-doutorado em Letras, Estudos da Linguagem na Universidade Federal do Rio Grande, desde 2023, sob supervisão do professor Dr. Jean Carlos Gonçalves. A Carla atua como professora no programa de pós-graduação em Educação na Universidade Regional de Blumenau e no Departamento de Artes da mesma universidade. Líder do grupo de pesquisa Arte e Estética na Educação. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: arte na educação, artes visuais, mediação cultural, educação estética e formação de professores. Carla, muito obrigada pela presença. A palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada pela partilha, né? Eu acho que é um momento bastante importante de partilha, de um momento no qual a gente tem a oportunidade de atravessar um pouco daquilo que a gente reflete, pensa, né? Discute, escreve sobre arte. Venho aqui na condição, né, de professora, né? Professora que atua com a formação de artistas e professores na área de artes visuais já há algum tempo, e nessa situação percebo e partilho e peço licença a vocês para poder trazer algumas dessas reflexões que a gente sempre faz em coletivo, né? Então, não são reflexões somente minhas, elas são reflexões que parte daquilo que a gente realiza com os estudantes, parte daquilo que a gente realiza com os autores que a gente lê e também com os artistas com os quais a gente trabalha, né? Porque é nessa relação que eu me constituo pesquisadora, professora e artista nesse percurso com eles, né? Então, é desse lugar que eu falo. Então, eu quero agradecer o momento de partilha, né? É um evento extremamente importante, acho que Blumenau sai ganhando muito, recebendo essa exposição. O trabalho de vocês é um trabalho muito potente, que traz atravessamento, né, entre arte, ciência e tecnologia de uma maneira bastante interessante e provocadora para o nosso contexto e dialoga com o mundo, né? Então não é um trabalho à parte do que a gente vem percebendo na relação com o macro, né? Com os contextos macro mesmo, né? Em relação àquilo que vem se fazendo em arte no mundo. E essa é a potência da arte local, né? Sempre entender que nos nossos contextos há relação com aquilo que acontece no mundo, né? Então, como diria o Tolstói, né, para pintar um pouco do mundo, né, começa pintando a tua aldeia. Eu acho que é um pouco a partir desse lugar que eu quero refletir com vocês, né? Essas relações, o que a gente viu nessa exposição. Então, quem não teve a oportunidade de vir, por favor, ainda venha à exposição, porque ela está aqui no Museu de Arte de Blumenau, ao mesmo tempo na relação com outros contextos que eu testo aqui, peço licença para conversar com vocês. Então, parto minhas reflexões para poder pensar
esse lugar da arte contemporânea, porque pensar arte generativa é pensar também a arte contemporânea, né? São tecnologias, o próprio título nos provoca, não tão novas assim. No entanto, muitas pessoas ainda não digerem a arte com tecnologia, porque mesmo sendo a arte do seu tempo, não digerem o seu próprio tempo, nesse sentido, né? De como a gente se relaciona com o próprio tempo com o qual nós vivemos, né? Então, aí, nesse sentido, busquei tentar olhar para esse percurso, não numa perspectiva histórica, mas numa perspectiva de olhar para as obras que estão aqui expostas no MAB, no Museu de Arte Regional, e tentar entender por que a gente se toca ou não com elas, né? Por que nos provocamos ou não com essas obras, que relações tecemos com essas obras, né? E ainda, nesse sentido, poder pensar, né, junto como compreendemos ou não a arte no nosso tempo, né? E nesse sentido, agora pensando algumas tensões, né? Que tensões seriam essas que essa arte contemporânea nos provoca em relação, né, aos materiais, né? Há uma certa tradição das materialidades quando a gente se refere às artes visuais, né? As questões da mestiçagem em relação às linguagens, né? Então, ela é por si só uma arte que lida, né, com uma dimensão mestiça, né? A questão da nossa existência, né? Como ela tensiona essa relação do sujeito humano, né? Numa dimensão da nossa existência, que modo é esse de circulação, de valoração dessa produção artística em relação ao nosso tempo. Eu vou pedir a ajuda da Deda para passar alguns slides, porque eu trouxe alguns autores e algumas imagens para poder nortear a minha linha de raciocínio e aquilo que eu fui organizando para partilhar com vocês hoje à noite. Então, num primeiro momento, eu gosto muito de pensar a partir dessa imagem. Por favor, Deda. Eu acho que ele não quis ir ou foi? Ele está bem lentinho, mas vai, então daqui a pouquinho ele chega. Então eu gosto muito de partir desse lugar, né, de pensar desse humano que somos nós, né, que fizemos linguagem, e fizemos linguagem desde lá da pré-história, né, e que continuamos elaborando linguagens, né, então com modos de fazer outros, mas continuamos fazendo linguagem. Então aqui só para ilustrar, né, e aí efetivamente, ao mesmo tempo em que ele é ilustrativo, ele é bastante interessante, esse ser humano que somos nós, né, todos nós, né, numa perspectiva ontológica, que num determinado momento começamos a organizar e sistematizar a partir de imagens de uma parede de caverna, né, como a gente percebe aqui, e a gente já estudou na escola, enfim, sabemos dessa nossa origem, né, da origem das nossas linguagens, não só nas artes visuais, mas na música, no teatro, na dança, na própria palavra. E essa relação com o que a gente faz hoje, que é capaz de nós desenharmos usando o dedo numa tela de computador. É capaz de nós conseguirmos desenhar usando o dedo num espaço em que ele é atravessado por feixes de luz, né? Então, olha que interessante essa relação de linguagem mesmo, né? De materialidade, de tecnologia do humano, que em determinado momento pinta numa parede de caverna e ali começa a pensar uma materialidade que possa registrar um pensamento e dando forma, e do pincel para a aquarela, para isso, aquilo outro, para os mais diversos gizes e para os mais diversos tipos de materiais existentes, da pedra que esculpe, etc., para a gente hoje fazer isso tudo com possibilidades, com tecnologia avançada usando o computador, né? E aí com realidade avançada e assim por diante. Então tem aqui uma dimensão humana que eu acho bastante importante e potente de estar pensando, porque a arte generativa lida com isso, lida com a linguagem, e nesse caso lida com a linguagem do humano e com a linguagem do não humano também, né? Mas que a gente, de alguma maneira, se é possível, né, ter nas mãos a parte do processo e parte do processo não, considerando a autonomia, nesse caso, da própria máquina, que também foi criada pelo humano quando a gente pensa na arte computacional, né? E quando a gente pensa na possibilidade do algoritmo ou de outros sistemas, de como
são possíveis esses próprios sistemas terem autonomia no seu processo. Então, acho que aqui tem algo bastante importante de poder compreender o que viria a ser, então, essa arte generativa. Por favor, Deda. Então, nesse sentido aqui, só para poder ilustrar também aquilo que poderia ser uma instalação, e é uma instalação completamente virtual, né? Então, assim, aquilo que eu posso criar de imagem e posso projetar e é capaz de alguém atravessar e se sentir nesse espaço, né? Então, veja, hoje nós temos diversas exposições, diversos contextos, né? Tanto em pequenos espaços quanto em macro espaços e contextos, né? Capazes da gente poder compreender, então, aquilo que o homem produz, o ser humano, né? O homem no sentido genérico, né? Mas o que o ser humano produz, utilizando e na relação com a tecnologia, que a tecnologia tem parte de autonomia, mas o ser humano programa e nesse sentido eu tenho aí uma autonomia nessa relação daquilo que é possível de produzir de visualidades, né? Visualidades, sonoridades e assim por diante. Por favor, Leda. E aí, nesse sentido, quis refletir e trouxe aqui algumas questões sobre arte e ciência, né? A partir do Toro Pérez, que é um músico e que eu acho bastante interessante, porque ele traz essa discussão a partir da linguagem da música, também com música, né? Mas ele fala muito sobre o modo de operar da arte e o modo de operar da ciência, né? Que a gente sabe que são modos distintos, né? De fazer do ser humano, né? Diferentes, e que são, nesse sentido, diferentes regimes de verdade, né? E nesse sentido se constituem enquanto diferentes regimes, diferentes e distintos, né? Formas de existência. Mas vejam, aqui há um atravessamento, né? Há uma relação entre a arte e a ciência, né? Não dá para dizer que é uma coisa que é só isso e é só aquilo, né? Há uma relação entre eles, né? E há uma aproximação, mesmo sendo regimes de verdades diferentes, no modo de pensar há aproximações entre arte e ciência, né? Em relação à questão da autoria, né? E daí aqui a gente pode ir para diversos autores para poder estar pensando, né? A questão da autoria, da responsividade, né? Como eu respondo a isso que me estimula a produzir, a pesquisar, a investigar, né? Em relação à dimensão dialética e dialógica, né? Do modo de fazer arte, do modo de fazer ciência, né? Na refração da vida, né? E da vida também na cultura e em sociedade, né? Então vejam, aqui tem dois modos de fazer vida, de fazer pesquisa, mas são dois modos diferentes, né? De fazer pesquisa em arte e de fazer pesquisa em ciência. No entanto, quando eu falo em arte generativa, eu estou falando desses lugares que se atravessam, né? Dessas relações que são atravessadas e que se aproximam no nosso contexto, né? Ambas envolvem, né, nesse sentido sensível e inteligível do humano, né? Não é possível fazer ciência sem uma dimensão sensível humana e o mesmo em relação à arte, né? E ambos são atravessados num processo que é de criação humana, né? E quanto ao modo de operar, eles são processos distintos, mas eles têm as suas singularidades, né? Eles são distintos, eles são singulares e envolve uma elaboração e um processo de criação que envolve aí uma hipótese do artista ou uma hipótese do próprio cientista, no caso, né? Quem lida com a arte generativa está o tempo inteiro lidando e misturando, né? Criando essas relações em modos de fazer distintos, em regimes de verdade distintos, mas que se atravessam, né? Por favor, Leda. Nesse sentido, eu queria pensar com vocês esse modo de pensar arte, essa noção de arte que a gente tem no nosso tempo, né? Essa compreensão de arte que nós temos no nosso tempo, considerando que historicamente essa noção de arte se transforma, né? E que nós temos aí as teorias da arte das mais diversas para a gente poder estar pensando sobre isso, mas que no nosso tempo, talvez, ou na arte contemporânea, algumas questões relacionadas, né, à arte como um conceito de aberto e semelhante ao próprio objeto artístico, né, é uma das que a gente tem muito próximo no nosso cotidiano, né? As pessoas reconhecem arte aquilo
que parece arte, né? Então, cotidianamente, as pessoas, isso é arte, não é arte, mas ela é arte porque parece arte. Mas as pessoas não têm certeza se aquilo é arte, né? Então, a arte não tem uma essência estável, né? Mas há um corpo de arte reconhecido em qualquer tempo, no sentido de estabilidade, né? Tanto em tempos remotos como no nosso tempo, né? Tem um certo corpo estável, tem uma ideia de estabilidade, vejam, uma ideia de estabilidade que a gente sabe que não é real, né? E há um limite, né? Pode ter um campo de pensamento, né? De que tem um limite que envolve a arte, pode ser ampliado para incluir uma ideia de semelhança familiar, né? Isso parece arte, mas isso aqui também pode ser, mas será que é mesmo? Sempre tem essa pergunta, principalmente no nosso cotidiano, quando a gente está com as pessoas conversando, né? Pessoas que não estão, nesse caso, por favor, pessoas que estão, nesse caso, dentro do espaço institucional da arte. Por quê? Porque hoje talvez o espaço institucional é esse espaço que mais, a arte como instituição seja o lugar que mais define as relações, né? Ou que mais define esse campo conceitual do que vem a ser ou não vem a ser arte. Nesse tempo em que a gente está vivendo agora, né? Aquilo que é aceito ou não, e que circula entre determinados contextos e determinados espaços como arte, né? Esses são conceitos que eu venho trazendo nesse caso aqui a partir do Galanter, que é um pesquisador da área de arte generativa. Ele tem alguns artigos publicados sobre o assunto, ele é um norte-americano. Eu acho bastante interessante aquilo que ele vem refletindo sobre o assunto já há algum tempo, no sentido de nos possibilitar compreender essa relação, né, entre aquilo que as pessoas do senso comum compreendem como arte e aquilo que institucionalmente circula dentro dos espaços da arte. Nesse caso aqui, aquilo que é semelhante não dá conta. Aquilo que é semelhante e familiar não dá conta só de entender o que é arte. Mas, nesse sentido, aquilo que o mundo da arte diz que é arte é o que vai ser arte. Na tensão entre aquilo que as pessoas comumente compreendem como arte e aquilo que a instituição compreende como arte. Então, há aqui uma tensão em relação ao tempo que a gente vive e como essas relações estão colocadas. Por favor, nesse sentido, que eu gostaria de trazer as reflexões sobre arte generativa, né? Talvez muitas pessoas vão dizer, mas fazer arte com o computador não é arte, porque quem faz arte, ou com o computador, ou com outro sistema aberto, né, que usa outro sistema, se ele não é feito com as mãos, ele não é arte, né? Então, outro dia eu ainda estava com um grupo de pessoas que tensionavam isso, né? Mas se isso não é feito desse modo, ele é menos arte ou é mais arte? Vejam, são tensões que não estão no campo conceitual, elas estão também nas relações entre as pessoas e como as pessoas tensionam. E quando eu falo das relações entre as pessoas, é porque é desse lugar que eu venho, né? Venho de lidar com os meus estudantes, venho de lidar com os pesquisadores, venho de lidar com as pessoas que lidam e que olham para a arte e que de alguma maneira se sentem tocadas ou não pela arte. Né? E que é nessa tensão que eu me provoco a pensar. Então, como as pessoas olham também para a arte generativa, né? Ou arte gerativa. Bom, então a arte gerativa, segundo o Galanter, é um tipo de arte, né, na qual eu tenho a utilização pelo artista de um sistema com algum grau de autonomia. Né? Então o artista, ele utiliza algum sistema que tem um grau de autonomia. Portanto, o processo e o resultado desse processo não está somente na mão do artista, né? Porque o próprio sistema tem um grau de autonomia. Envolve também a arte computacional, mas não necessariamente só a arte computacional. Né? Então, a arte digital é um campo da arte generativa, mas não necessariamente toda a arte generativa seria a arte computacional. Né? E ela envolve daí uma dimensão de entender a arte, a ciência em sua complexidade, né? E o próprio pensamento complexo em relação à ciência e a relação entre ciência e arte nesse sentido. Por isso que eu iniciei pensando
o que era arte e ciência quanto modo de pensar, né? E essa relação entre arte e ciência nesse sentido. Por favor, Deda. Aqui só um exemplo, por exemplo, do Cohen, que pinta, lá em 1974, ele desenvolve uma estrutura de inteligência artificial que desenvolve pinturas, né? Então vejam, ela não é tão nova assim. Lá, quando os primeiros computadores começam a ganhar espaço, né? Enfim, ele já começa a lidar com esses sistemas, né? Com um sistema com uma certa autonomia possível de fazer arte, de fazer pinturas, né? Então aqui a gente já tem uma obra, e aqui eu estou trazendo apenas uma ilustração, não necessariamente uma perspectiva histórica, mas só para a gente refletir a partir disso. Por favor, Dele. Aqui, agora uma bem do nosso tempo, né? Um trabalho feito pelo Museu das Comunidades da comunidade Guarani e Kaiowá para o museu virtual, de um trabalho que eles usaram fotograma de experiências em realidade virtual, gerada a partir de uma pesquisa gerativa, né? Então, colaborativa. Eles trabalharam com óculos de realidade virtual e desenvolveram fotografias a partir de alguns conceitos e algumas questões da própria comunidade, né? Então, eles desenvolveram um conjunto de imagens, depois no final tem a referência do artigo e etc. Depois vocês podem buscar mais informações, mas esse material também está no Museu Virtual e vale a pena dar uma olhada. Então, a gente vai ter aí uma gama significativa de atravessamentos, alguns que são produzidos somente pelo artista, outros também produzidos com interações com outras pessoas, né? E aí aqui há uma dimensão da arte relacional, né? Bastante interessante, no qual outras pessoas podem também se relacionar por sistemas elaborados inicialmente pelo próprio artista, né? E que o artista gera comandos no qual a pessoa pode ter autonomia e o próprio sistema também possibilita certa autonomia na geração de imagens. Na semana passada, o artista, eu até ao olhar a palestra dele, o Osmar trouxe um exemplo de arte gerativa de um site que ele desenvolveu, né? Então, o trabalho do Osmar entra também nessa perspectiva, né? Em que a pessoa sempre que entra consegue também desenvolver uma imagem a partir dos comandos que ela mesma escolhe para poder pensar aquilo que ela interage com aquilo que ele se propõe, né? Então, é bastante interessante e tem um campo aqui bastante vasto de pesquisa e de interação. Por favor, Dele. Então é um sistema, como a gente acabou de estar pensando, né? Um sistema que tem uma utilização em um conjunto de regras de linguagem. Então eu acho que aqui tem um elemento da linguagem bastante interessante, com o computador, com reações químicas ou com inserções de organismos vivos no trabalho, por exemplo. O Galanter tem uma parte, um dos livros dele, bastante interessante, em que ele fala, né, que ela se expande significativamente com o uso do computador, mas ela já é um fazer artístico anterior, né? Por conta do sistema, por conta da ideia da regra, né? De um sistema que gera e que tem autonomia pela própria regra. Então, a ideia de linguagem e da regra é que gera essa autonomia, né? Então, envolve a relação entre arte e ciência, nesse caso, quando é com tecnologia e com tecnologia. Por favor. Então, segundo ele, a arte generativa são discussões focadas principalmente em sistemas e seu papel, sua relação com a criatividade e a autoria, taxonomias de sistemas e assim por diante. Essa é uma frase específica dele de um texto de 2016. Então, aqui é uma provocação que me parece bastante interessante, porque quando a gente fala em taxonomia, a gente está falando justamente dessa ideia de regras, né? Um conjunto de regras que, de certa maneira, é aplicado no processo e que gera essa autonomia, justamente. Essa a ideia. Por favor. Então, aqui, nesse sentido, há uma experiência e há uma relação entre o artista e o processo, né? Há uma relação também entre o leitor e a obra, né?
mas há também essa experiência inicial entre o artista e o próprio processo. Nem sempre o resultado está na mão do artista, né? Então isso é muito interessante, é justamente essa abertura possível que o artista dá para a autoria também da máquina, né? Que pode ser interessante, não para da máquina, mas para o sistema, né? Que pode ser interessante, ou para o organismo vivo, né? A gente viu ali embaixo uma obra do Jonas, em que ele desenvolve um trabalho, por exemplo, em que tem um organismo vivo que está sendo o tempo inteiro monitorado, né? Então os feijões que estão crescendo, né? Então vejam, ele lida com o organismo vivo, tem um sistema ali acoplado, né? E que está alimentando aquele organismo, né? Então tem toda uma estrutura, né? Que está respondendo e que também tem um certo grau de autonomia nesse processo. Então tem a autonomia do artista e tem também a autonomia do sistema. Então essa é a sacada muito interessante, né? Quando o Osmar traz isso em relação ao trabalho dele também, tem a autonomia dele no processo de desenvolver, tem a autonomia também de quem desenvolve o trabalho, tem a autonomia do próprio sistema que ele desenvolveu, né? A gente vê aqui no trabalho do Romeu Silveira, né, Romeu, a mesma coisa, a autonomia do próprio sistema quando tu gera as imagens, né? Então a gente vai ver no trabalho dele a autonomia enquanto ele está gerando essas imagens, e tem uma parte que é do próprio sistema, daquilo que ele capta, e depois você trabalha com isso e volta para o sistema também dar continuidade e ter autoria, né? Então a mesma coisa com você, né, Jorge? Então tem aí uma parte João. muito da... João. Borges, né? Borges. Borges é o teu sobrenome. Isso. Então, quando ele lida com a serigrafia, que é o processo final, mas antes tem a tua criação, que é baseada no computador e é no sistema em que isso gera, né? Eu vim ver a tua oficina para ver se era isso que acontecia, só para ver se era assim que funcionava. Então ele gera uma imagem, mas tem uma parte que é da autonomia da própria máquina, né? Não é da máquina, mas do sistema, né? Que é também autor e coautor desse processo. Então essa é a sacada, e que é o bonito, que tem uma dimensão de relação aqui entre o artista e a máquina, né? Não é um termo do Galanter, mas eu vou dizer uma relação amigável, né? Entre tu e a máquina, né? Entre vocês e a máquina, entre vocês e a tecnologia. Né? Então tem uma relação aqui que se coloca, né? Ou que é colocada, não que se coloca, mas que é estabelecida, que é constituída para que tanto o processo quanto o resultado se constituam, né? Enquanto uma experiência estética, né? Enquanto uma experiência artística, né? Bom, nesse sentido, por favor, Dela, eu só gostaria de trazer então para ilustrar como um exemplo que eu acho muito, muito potente essa obra do Lewitt, em que ele desenvolve os cubos incompletos, que provavelmente vocês já viram em algum momento, alguma imagem, né, desse processo desse artista, que eu acho muito potente, né, em que ele começa esse trabalho com as suas anotações e começa a perceber que há uma autonomia no próprio, como conceber esses cubos que se tornam incompletos, né? Então há aí um processo, se eu coloco essa linha e essa linha e essa linha, como que eu posso lidar com esse cubo para que mentalmente alguém possa observar e pensar, não, aqui tem um cubo. Porque há uma geração de um pensamento aqui, quando eu leio, que tem um cubo ali, mesmo que ele não esteja ali, né? Então tem uma relação aqui complexa mesmo, por isso a teoria da complexidade, né? Que é complexa, que é de pensamento e que é de linguagem. Então não é um pensamento simples, ele é um pensamento complexo, tanto para o artista enquanto concebe, quanto para quem está no processo de leitura do objeto artístico, né? Por favor. Aqui tem um estudo que eu acho bastante interessante sobre o processo dele, né? Então nós temos aqui uma imagem dos cadernos de anotações, né, em que ele começa então a fazer esses primeiros estudos, e depois, quando esses estudos passam a ganhar uma visualidade, né, um pouco mais complexas, e depois quando ele vai para o tridimensional, por favor, quando ele vai
para as variações, então ele vai lidando com essa ideia da variação, então veja essa ideia mesmo da autonomia, né, e que é uma sacada muito interessante, né, mas é linguagem, né, porque eu só entendo como linguagem porque ela tem uma variante possível de ser lida, né, então aqui tem elementos próprios da linguagem, da estrutura de linguagem, e aí depois então ele vai para o tridimensional, né, aqui a gente tem uma imagem deles, vocês já devem ter visto ou imagem de vários, ou às vezes de um cubo, enfim, em algum. Bom, tudo isso para poder refletir com vocês um pouquinho dessa complexidade, né, de questões que nos vêm aqui a partir dessa imagem, questões que me provocaram, à medida em que, claro, que eu fui vendo essa exposição, daquilo que a gente foi conversando com estudantes, ou vem conversando e elaborando nesse percurso sobre arte contemporânea, porque ao abordar essas questões, nós estamos abordando questões sobre arte contemporânea, e aqui em especial a arte contemporânea que lida com tecnologia, né, no caso dessa exposição. Mas a arte generativa nem sempre é arte que é feita com o computador, né? Eu acho que isso também é importante, né? Assim como a arte que é feita com o computador, ou arte computacional, também tem suas origens naquilo que a gente comumente chamaria de optical art, de outras linguagens já pensadas por outros artistas anteriormente, né? Então, veja, tem uma relação aqui entre tempos, entre linguagens, entre outros artistas que nos atravessaram anteriores a nós, que são importantes da gente poder estar entendendo a arte enquanto um percurso, né? Eu não gosto da ideia de desenvolvimentismo, né? Não gosto da ideia de... bem pelo contrário, eu acho que isso não existe, mas eu gosto da ideia de que nós vivemos num contexto que é social, que é histórico, e, portanto, a gente vai vivendo em outras produções artísticas para poder pensar aquilo que a gente faz hoje, né? Nesse nosso tempo, naquilo que eu faço. Então, portanto, ele não é desprovido dessas relações sociais, históricas, né, que eu vivo nesse meu tempo, dessas relações de acesso ou não a determinados modos de fazer do ser humano, né? E que fizemos linguagem historicamente, e é ela que nos constitui o que somos hoje. E que talvez, nesse sentido, enquanto processo, aqui nós teríamos muito para poder continuar a conversa, né? Sobre a própria história da arte generativa, os diversos modos de poder pensar, anteriores. Enfim, eu fiz apenas um recorte para partilhar com vocês, entendendo que é a abertura para um bate-papo, para uma conversa e para uma continuidade. Não sei se eu não ultrapassei minha hora, porque eu falo um bocado. Eu cheguei aqui, a Deda disse, o teu material está organizado como professora, é porque eu sou professora, né, Deda? Atuo em outras atividades, mas sou professora, sou pesquisadora e de algum modo tenho que fazer um recorte aí para eu também não me alongar. Então eu vou tentar não me alongar. Aqui ao final eu trago, pode fazer antes, tem um texto do Paulo, por favor, depois desse, do Paulo Scott, numa revista do Itaú Cultural, que eu acho muito provocador, em que ele conversa com Rocha Lange, e tem uma frase que eu acho muito provocadora da personagem, que diz o seguinte: a arte contemporânea é um ambiente não primordialmente destinado à excelência ou à genialidade, e sim ao experimento e à criação de linguagens. E eu acho que o nosso bate-papo é um pouco sobre isso, assim, a essa obra, ou a esse lugar, esse campo que é um campo privilegiado ao experimento e à criação de linguagens, né? Que essa exposição me provocou muito sobre isso, assim, sobre artistas que se provocam a experimentar e a fazer linguagens na relação com tecnologia, das mais diversas, certo? Então é isso. Por fim, tem ali os textos que eu citei para vocês e estamos aí para continuar o bate-papo. Muito obrigada. Obrigada pela partilha, Deda. Obrigada pela partilha, Sandra. Obrigada. Carla, muito obrigada. Acho importantíssimo que a gente traga essa definição, né, essas abordagens do que seria a arte generativa, né, e essas pontuações que tu coloca mesmo sobre, talvez, você não usa essa palavra, né, mas
talvez esse zeitgeist, mas que também, né, é o espírito do nosso tempo que toca nessas tecnologias, mas que se vale de experimentações que são anteriores, né? Eu lembrei do Abivardo também, quando ele fala desse tempo que sobrevive, né, e que ele se atualiza. E muito importante também pensar o artista, né, nesse processo, nessa investigação, né, essa autonomia também compartilhada, a própria autoria, e isso também me leva a pensar na questão matérica mesmo de uma obra de arte, né, para onde qual vai ser o destino dessas imagens, né? A gente tem muitas obras materializadas e outras que ficam em arquivos digitais, né? E que a gente sabe que a conservação dessas mídias é algo muito tematizado, por exemplo, por quem trabalha com tecnologia, biblioteca, arquivo, né? Porque é um desafio, né? Então, como vai ser isso também e como controlar né, essa presentificação da imagem na medida em que eu compartilho essa autoria, né? E eu dou essa possibilidade do outro também compor junto comigo, né? Então eu acho que são questões assim interessantes para a gente pensar também. É claro que é uma outra questão, né? Que talvez museus, instituições que se proponham a ter um acervo, né? Nesse sentido, teriam que se preocupar mais, né? Não seria o momento aqui, mas enfim. Então agora eu vou passar, vou apresentar o JP F. Borges. Ele vai apresentar um pouco do processo criativo dele, né? Bom, então o João Pedro Fernandes Borges é gravador e artista visual transmídia, bacharel em design pela UFSC em 2018. Ele nasceu em Florianópolis, onde ele vive e trabalha até hoje. Tem seu trabalho e formação marcados pela atuação na cena de coletivos independentes de arte de Florianópolis entre o período de 2009 e 2022. A Casa, Oficinas de Arte, Olho Mágico e Na Casa, Coletivo Artístico. Trabalha com desenho, gravura, pintura, arte computacional e suas intersecções. Sua investigação está relacionada ao processo do fazer artístico e aos meios de produção. Seus interesses estão relacionados ao processo do fazer artístico, mídia e informação, reprodutibilidade e meios de produção. Incorpora questões de experimentação de materiais e suportes, de estados de ânimo e do corpo. Desde 2022, integra o circuito de feiras de arte gráfica do Brasil e América Latina. De seus processos resultam desenhos, gravuras, pinturas e animações. Aqui eu acho que o processo do JP também tem essa questão de pegar a gravura, né, como algo aí que é talvez um marcador do tempo que o Benjamin falava, né, a obra de arte na técnica, né? E essa possibilidade da reprodução, porque antes, se a gente tinha a obra de arte como algo único, é a partir da gravura e dos processos industriais que a gente consegue ter essa multiplicidade das imagens, né? Então, eu passo a palavra para você, João. Obrigado, Sandra. Obrigado, Carla, pelo material, pela apresentação. Fiquei bem feliz de ter uma introdução assim que trouxe vários lados e a complexidade do que é a arte nesse contexto da mídia computacional, do pensamento computacional e também em tudo que originou, né, esse lugar. Eu gostaria também de aproveitar o espaço para debater coisas além de apresentar o meu trabalho. Acho que sobre o que é a arte, como a gente vê isso, eu acho que de uma maneira muito particular, assim, eu acho que a arte ela provoca a gente, em alguma medida, de um jeito ou de outro, a desenvolver ou ter algum nível de diálogo que nos requer um tanto de empatia e, ao mesmo tempo, transgressão, né? E acho que nesse contexto não
nem existir é possível sem essas duas coisas, né? E acho que isso acontece muito pela natureza de existir da autoria, nossa autoria existencial mesmo, né? Não tem como ser diferente. A gente esbarra em limites, definições e tudo, né? E acho muito essencial trazer essa coisa. Você pode ir passando as imagens das gravuras do PDF, depois, daqui a pouco a gente bota o vídeo. Pode ir passando devagarinho, assim. E essa coisa da tecnologia, né, eu acho muito importante isso, de a gente ter consciência de que quando a gente pinta essa imagem de tecnologia como algo que é cheio de fios, luzes e, enfim, máquinas, isso está muito relacionado a uma ideia ocidental e com essa coisa do progresso, né? Acho muito importante essa ideia de que a gente pode olhar para a psicologia, para a pedagogia, para a empatia como tecnologias, né? Como o corpo como uma tecnologia. A gente precisa romper, né? Eu particularmente acredito nisso. A gente precisa romper essas instituições que são valores, né? São valores assim que são reiterados socialmente e isso se estratifica e cria-se uma imagem, cria-se um fetiche em cima do que é tecnologia, algo que a gente tem que perseguir quando a gente tem muito mais outras tecnologias que são nossas, né? E é delas que muitas vezes a gente parte, muitas vezes mesmo negando, assim, procurando outros subterfúgios, né? Enfim, meu trabalho ele parte muito do desenho, né? Muito, acho que principalmente disso e do gesto, né? A prática do desenho, né? Eu fiquei muito, muito feliz da Carla, quando eu estava pensando, o que eu poderia falar lá? E muito legal a Carla trazer isso dos sistemas vivos, né? Os sistemas abertos, o Solevit, né? Muito legal. Para mim, pessoalmente, eu tenho para mim que o desenho é uma forma de existir, mas de pensar também, né? De elaborar sobre o mundo, né? E isso acontece de várias formas. A prática, a abordagem que a gente tem, o material que a gente usa, a mídia onde a gente trabalha em cima, tudo isso impacta na maneira da gente pensar e olhar para o mundo, né? De ter uma resposta do próprio trabalho também. Pode botar lá na animação, no documentário, botar ele por 1 minuto, deixar rodando. Daqui a pouco eu já engato nele. Então, desse lugar de... eu tenho para mim que na história da arte, pelas coisas que eu li e fui atrás e estudei, a arte computacional, do começo dela, falando desse lugar da arte generativa, ela nasceu ali nesse contexto, começou a acontecer e tomar, de certa forma, consciência de si própria, junto do movimento de arte conceitual nos Estados Unidos, em Nova York, onde o Solevit estava relacionado, né? Onde ele aparece ali dentro da história da arte, mas ao mesmo tempo com essa relação com a poesia, com a linguagem, né? Com o pensamento,
né? E o desenho ele tem essa relação com tudo, né? Para mim, no meu trabalho, e ao mesmo tempo com movimentos que estão ligados com a pop art, e enfim, depois que vão chegar no Brasil no modernismo, né? Ali o pessoal de São Paulo, Valdemar Cordeiro, a arte ônica e o pessoal também que trabalhava muito com a poesia, né? Isso é uma coisa, acho muito especial, muito legal, a relação com o vídeo, e enfim, algo que estava muito em certa medida e tempo relacionado às mídias, porque era algo muito novo, era algo que, tipo, desde da década de 60 até hoje, hoje em dia parece que as coisas estão assim se estratificando, se encaixando, e a gente está bem até estável na mídia digital, né? Mas a gente passou um bom período de desenvolvimento desse período da humanidade com mídias diferentes, né? E isso levando as pessoas a pensar, né, de diversas formas como isso se encaixa, né? Meu trabalho especificamente ele não tem muita relação com a mídia, né? A mídia necessariamente, né? Tem muitos artistas aqui na exposição que o trabalho deles é em cima da mídia, é arte mídia, né? Explora justamente essas coisas que hoje a gente vai ver e pensa, bom, as mídias elas têm esse lugar, elas se tornaram o que são por uma certa obsolescência, ficar num lugar, né? E a gente ter também um uso, ainda que obsoleto, né? Mas um uso na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Meu trabalho é um trabalho de desenho, né? Ele parte desse lugar. Pode dar para ele. E foi um trabalho, especificamente, é um trabalho que eu comecei a desenvolver em 2016, né, com o estudo da computação mesmo, e fui elaborando ele, mas ele não está ligado exatamente só com a computação, ele vem do desenho, da pintura e de outras coisas, né? Desse lugar, eu comecei a experimentar com a animação, com a produção de poesias também e tal, e fui acabar na serigrafia, né, que era algo que desde o começo eu tinha essa intenção, né, mas ter acesso a um equipamento mínimo e o conhecimento técnico para reproduzir tu mesmo não é assim da noite para o dia, né? Então foi uma coisa que foi aos poucos sendo elaborada. Então, ele vem desse lugar, ele vem do gesto, né? Tem essa coisa de poder abordar a computação como uma forma de pensar, mas um processo também, né? Um atravessamento que vai me levar a lugares específicos, né? E aí, se tratando de generatividade, existem muitas formas de contextualizar isso dentro do trabalho, da arte, né, em seus contextos, assim, e também no processo, né? A generatividade ela pode estar em muitos lugares, né? Ela pode estar num lugar onde te leva a um rompimento, a um descontrole, ela pode estar num lugar de decisão, e não necessariamente num processo técnico marcado. Não que a generatividade seja o processo que vai levar, mas ela está ali, às vezes, como um processo de cálculo de uma paleta de cor, né? Muitos artistas, no começo do uso do computador na história da arte, tiveram
esse lugar, né, de entender onde e como se usaria esse recurso, né, que dependendo de onde tu aplica ele está como uma mídia, dependendo de onde tu aplica ele está como uma forma de pensar, um atravessamento, seja o que for, né? E desse lugar ele chega muito para mim como um lugar de experimento e também de tensionamento, assim, né? Sempre desenhei, sempre tive essa relação com a ilustração, mas ao mesmo tempo com o abstrato e o gesto, né? Então, construir um programa de computador ali e ver o que sai daquilo é ao mesmo tempo uma investigação, ao mesmo tempo uma deriva, um lugar onde a gente pode um devaneio, né, uma possibilidade de devaneio, mas também um lugar que, para mim, de tensionamento, né? Tensionamento do gesto e desse lugar do controle no que vai ser desenhado, né? Tem essa coisa de poder tirar um pouco ou acrescentar ruídos e me trazer a imprevisibilidade de que eu tenho que pensar num momento exato, pela falta de controle de, às vezes, ter tantas variáveis para se controlar uma forma, né, que vai estar todo definido por números e tal. Um tensionamento desse lugar de controle e, ao mesmo tempo, a composição com isso, né? Então, a programação ela chega para... Pode botar um pouquinho mais para frente? Aí. Um pouco mais. Aí, pode deixar rodando aí. Então, aí tem os vídeos e tal, né? O desenho, o trabalho parte muito daí, e a impressão vem também nesse sentido, né? Vem no sentido de eu poder materializar, meu trabalho sempre esteve ligado com a produção manual e poder ter as coisas fisicamente, e também como um processo, né? Acho que desse lugar que cada processo cria atravessamentos específicos e cada mídia, cada linguagem que a gente vai usar cria rupturas quando a gente traduz de um lugar ao outro, leva de um lugar ao outro, né? Então, aqui, esse documentário está no YouTube, né? Chama Gestoria Computacional Atravessamentos Gráficos. A gente pode, né, fica aí o convite para quem quiser depois adentrar. Eu explico um pouquinho de cada etapa do trabalho, e desde a computação até a impressão, e onde ele surge dessa investigação das possibilidades, até onde eu consigo ir dentro de um espaço da composição formal, visual, assim, uma experimentação que tem a ver com a forma, essencialmente. E é uma criação, às vezes, de programas
para agenciar processos e viabilizar processos, né? Às vezes eu tenho ferramentas diferentes, né? Aqui, ó, que está passando agora, são uma ferramenta que funciona sobre a estrutura do pixel, né? A estrutura do pixel mesmo, como eu estou embaralhando ela, ou enfim, mexendo nela, ao mesmo tempo que tem outras ferramentas onde eu estou mexendo com a forma mesmo, né? Então é um estudo muito formal que parte, quando eu estou explicando nas feiras, assim, eu falo que é um Photoshop gambiarra, né? É uma ideia que funciona muito bem porque eu tenho várias ferramentas à disposição, né? E ao mesmo tempo que elas me levam, cada ferramenta me leva a um lugar, eu também tenho um pensamento que vem do desenho e que passa também por uma elaboração em cima do processo de impressão gráfica e do processo de pintura, né? Onde essas coisas todas se chocam e se perdem, né? E eu estou criando ferramentas onde eu digo muito que, eu falo assim, que é um programa escrito com matemática básica, matricial e trigonométrica, né? Porque existe realmente uma construção disso, né? E é um programa que ele é todo baseado na teoria formal da composição, né? Que é essa composição que vários artistas do modernismo, da história da arte, vão elaborar em cima, sobre uma sistematização da forma mesmo. Então, com esse pensamento, eu vou quebrando essas formas de maneira muito matemática mesmo e aproveitando os descaminhos ali que vão acontecendo, com o que eu tenho à disposição também das bibliotecas, enfim, dos códigos que eu tenho à disposição, que obviamente eu não crio tudo do zero, né? Nesse meio, a gente não cria nada do zero, a gente tem muita coisa à disposição, né? Todas as mídias e ainda mais a produção computacional como a gente tem hoje, seja para produção no mercado, na indústria, existe uma real comunidade assim, que trabalha junto e vai estratificando e com essa coisa meio que natural de um depósito de experiências da humanidade dentro da computação, isso vai sendo reaproveitado. E é muito engraçado porque ao mesmo tempo a gente tem isso e ao mesmo tempo a gente tem uma coisa que muitas vezes passa batido, que tem totalmente relação com essa ideia de desenvolvimentismo, né, que é tecnologia, não sei o quê, que muito das aplicações, mesmo no mercado, na indústria, que a gente tem, das abordagens que a gente tem, são as mesmas que são usadas desde os anos 60, né? Existem coisas que são novas, mas está muito mais assim, relacionado hoje em dia, sei lá, realmente a como as inteligências artificiais são construídas hoje, como a internet é acessada, principalmente, né? As novas linguagens vão muito por aí, né? Essa é a novidade, né? Então, você pode passar um pouquinho mais até chegar à parte da impressão. Então, pode deixar aí mais ou menos onde está. Um pouquinho mais para frente. Aí, pode deixar aí. Então, aí, esse trabalho específico, ele tem essa coisa, né, do gesto. Então, né, ao mesmo tempo que eu posso construir um programa para pensar de forma sistemática
onde eu vou estar definindo e construindo, compondo mesmo, através da ideia, da forma, a ideia da forma e a estrutura matemática disso. Eu também posso estar partindo de outros lugares, tipo o corpo mesmo, né? E onde isso não está ligado, porque existem muitas abordagens dentro da composição generativa, digamos, né? Ela pode ser de um lugar onde a pessoa não tem nenhum contato, zero contato com alguma mídia, algum outro processo, entende? Ela tem a ver realmente de maneira muito fria e crua e direta com a efetividade de se gerar imagens, né? Assim, industrialmente mesmo, assim, né? Existe essa questão, né, de você está usando a generatividade, por que você não, sei lá, produz, faz um programa no computador, gerar infinitas imagens, você vende elas e tal. E aí, eu acho muito interessante isso, porque a gente não tem capacidade de lidar com tanta imagem, nem que nós mesmos a produzíssemos, entende? Tipo, não faz sentido, a coisa se perde, o sentido da coisa se perde, né? A gente tem uma coisa muito interessante, porque dentro da generatividade existe o conceito, existe a ideia e existe a repetição, né? A repetição, ela é algo que às vezes ela vem do conceito e às vezes ela leva ao conceito, né? Às vezes é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, se a gente trabalha com uma imagem qualquer e a gente repete aquela imagem várias vezes, né, e começa a fazer alterações em cima dessa imagem que a gente repetiu, a gente começa a falar sobre algo que está além daquela imagem que a gente repetiu, né? Porque a repetição esvazia, é algo que acontece, né? E desse lugar, nunca me pareceu que existia algum sentido de eu simplesmente produzir imagens infinitas. Isso nunca me pareceu sensato de nenhum modo. Porque a gente produz as coisas para alguém, para um contexto, ou para a gente mesmo, para descobrir, né? Mas a gente pode vender e mandar uma impressora imprimir tudo, mas e aí? Tipo, o que a gente faz com isso também, né? E desse lugar, ao mesmo tempo, tem essa coisa do corpo, né? Voltando a isso, estou entrando e saindo de nada linearmente, né? Mas desse lugar também que o corpo traz por si só um atravessamento, né? E rompe, né? E ao mesmo tempo que rompe, traz uma qualidade nova, recontextualiza, né? Mas cria, de um jeito ou de outro, um choque entre linguagens, né? E traz uma coisa nova, né? Uma coisa que a gente, se fosse pensar dentro de a viabilidade de uma construção de um programa, seria muito difícil chegar em tantas coisas que o gesto traz, porque o gesto tem uma organicidade que a gente nunca vai sistematizar, né? Não existe, não é possível. E existe essa coisa de criar, ao mesmo tempo, um programa que está ali, de novo, para agenciar esse processo que vai surgindo pelo atravessamento dessas coisas, né? E aqui é uma experimentação dentro desse processo da criação assim, de interfaces, né? De interface de controle, para poder controlar esses programas, né? E obviamente elas não são nada eficazes, são gambiarra pura mesmo. Muitas vezes funciona, muitas vezes não funciona,
E realmente é um uso do limite, porque por mais que existam os controles, por mais que os componentes elétricos que tenham toda a sensibilidade do mundo, nem eu tenho a aptidão cognitiva para prestar tanta atenção numa experimentação visual, ao mesmo tempo estar desenhando com um gesto e estar controlando um monte de número que, bom, está resultando em coisas visuais, mas ao mesmo tempo são muitas variáveis, né? E são só 5 dedos, né? Então, existe essa coisa do limite mesmo, né? Onde a gente pode chegar e, ao mesmo tempo, aproveitar disso, né? Para uma beleza, assim, né? Então, o processo serigráfico, para mim, é muito uma coisa nova, assim, ainda assim, né? Eu trabalho imprimindo, trabalho com gravura já há mais tempo do que esse projeto, calcogravura, gravura em metal, estilo, né? Mas a serigrafia, comecei a trabalhar em cima dela mesmo em 2022. E é uma coisa nova, né? Eu experimentei pouco. Na verdade, é que se a gente for parar para pensar, a gente tem muito pouco tempo para elaborar em cima de uma técnica. Porque existe muita possibilidade, até a gente repetir, né? Até realmente ter uma condensação, uma estratificação de todas as nossas experiências e falar, beleza, é isso que eu sei, para aqui que eu quero seguir, demora muito tempo, porque as coisas são trabalhosas, né? Mas a serigrafia, ela vem como uma experimentação para eventualmente levar essa coisa computacional que está relacionada com o desenho para outros lugares também, né? Você pode passar, Beda, agora lá para o PDF? Temos mais 5 minutos. Então, você pode ir lá para o comecinho dele? Então, voltando à ideia lá das feiras, eu gosto de falar das feiras porque as feiras realmente são um lugar incrível, assim, é muito democrático e, ao mesmo tempo, a gente tem que explicar as coisas para as pessoas, né? E a gente explica tantas vezes que a gente elabora sobre o trabalho, é uma coisa incrível, muito útil. E eu sempre começo a explicar as ferramentas, né, através dessa gravura, que é um rosto, né? Ela é feita com uma ferramenta que ela é construída em cima da ideia cartesiana de que uma linha é composta por infinitos pontos, né? Então, eu jogo com essa ideia, né? Eu espaço esses pontos, aumento a grossura deles, diminuo, né? E enquanto eu estou desenhando. E nesse processo de gesto e controle dessa ferramenta e tal, eu vou chegando a uma experimentação que é meio que sempre inédita, assim, e é feita mesmo para me levar a um devir, quase uma presença, assim, tipo, o que eu faço agora, nesse instante? Tipo, esse programa tem uma coisa muito interessante que ele não tem Ctrl+Z, né? O que eu acho muito legal, eu gosto muito antes de mexer, sempre gostei de desenhar muito com nanquim e tal, essa coisa não tem volta, só vai para frente, né? E poder brincar com isso, poder existir completamente na falha. Então, essa ferramenta essa gravura, pode passar para a próxima, por favor. Essa também, né? Essa, em vez de partir da linha, ela parte essa linha desconstruída em cima de outras formas, né? E que, no fim, é uma experimentação formal. Ela tem a ver com a textura, né? Mas ela tem a ver total com o gesto, mas ela tem a ver com a forma também, né? Pode passar para a próxima, né? E, enfim, isso tudo é composto
nessa, mais ou menos, essa estrutura de pontilhismo. Né? Só é girando, criando orbitais, realmente orbitais assim, de pontos sendo escritos, né, na tela. Pode voltar para aquele um pouquinho? Com o distanciamento do mouse. Assim, né? Pode ir para a próxima? Agora eu vou ser um pouquinho mais rápido. E aí tem essas outras que tem mais um caráter mais da forma mesmo, né? A forma, né? O contorno, como isso implica na composição, a repetição, né? Como eu disse antes, a arte ótica, né? Ela sempre esteve ligada e para mim não tem muito como dissociar. É difícil a gente produzir algo, desde que seja, só se for uma coisa muito orgânica a ponto da gente perder a repetição. Né? Próxima. Essas todas têm mais ou menos o mesmo perfil. Próxima. E aí, enfim, existe, né, o atravessamento e essa coisa da mancha gráfica, né? Como ela acontece, e a mancha gráfica por si, ela também tem uma relação com a arte ótica, né? Porque ela não é perfeita, né? Ela tem deslocamentos, tá? Ela tem ruídos, proximidades, distâncias. Né? Próximo. Né? Enfim, e aí a criação de formas, né? Enfim, que tem ligação assim também com desenhar com bloco, às vezes o bloco de carvão, ou algo assim, uma coisa grande, né? Algo que a gente não está ali tão desenhando um micro ali, com uma caneta ou uma lapiseira. Esse é um desenho que é feito só com quadrados e a largura do contorno deles e o tamanho dos quadrados. Então, existe esse jogo com a forma, essa coisa conceitual, assim, como que eu posso esgotar esse negócio. Né? Próximo. E aí, desse lugar, pode ir passando, as próximas 3, assim, desse lugar, eu começo a atravessar coisas que estão ligadas com a mancha gráfica, e, enfim, coisas que partem e surgem desse lugar do gráfico mesmo, né? A forma definida, a mancha, e tensionando essas coisas. Próxima, pode passar. Né? Estruturas diferentes. Próxima. Até chegar no que é isso que é a estrutura do pixel mesmo, né? Da imagem digital. Né? Então, de certa forma, pode passar. São experimentações, são experimentações do formal, né? Da estrutura formal que a gente tem das imagens e que está totalmente ligada com o gesto. O gesto, ele entra dentro de um pensamento que é algorítmico também, ele vem desse lugar, ele entra dentro da equação, como um atravessamento. Próximo, pode passar para o finalzinho aqui. Você tem mais? Não tem outro? Aí. Né? E esse aí, desse processo, surge, claro, algumas séries. Né? Essa é uma delas, que é essa mistura do sistema de pixel e do sistema de retícula. Né? Então, existem essas brincadeiras, essa coisa do jogo e tal. Né? Mas é isso. Obrigada, JP. Dado o adiantado da hora, eu já vou apresentar o Romeu e aí depois a gente abre para comentar os trabalhos e também vocês fazerem perguntas também para a Carla, se quiserem, né? Então vamos lá. O Romeu Silveira é um artista multimídia, editor e apropriador de imagens. Desde 2011 tem participado de exposições coletivas no Brasil e de projetos no exterior. Em 2019 recebeu o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, o que lhe rendeu uma residência na Cité Internacional das Artes em 2020. É fundador da plataforma editorial Zero Edições, onde organiza e distribui publicações de artistas e projetos digitais.
e do From Brazil with Love Studio, voltado para o desenvolvimento de projetos comissionados. Entre 2015 e 2021, foi editor da revista independente Under Pressure e atualmente ele coordena o projeto The Economist, uma revista de artista e pesquisa sobre a imagem contemporânea. Seus fotolivros e publicações fazem parte dos acervos da Biblioteca de Livros de Fotografia do Instituto Moreira Salles, em São Paulo, e da Biblioteca da Maison Européenne de la Photographie, em Paris, entre outras. Romeu. Obrigado pela apresentação. O microfone está indo ou não? Acho que eu desliguei, peraí. Tem um botãozinho do lado. Aqui. Isso. Foi? Tira. Ele apagou. Agora foi. Agora está indo? Estão ouvindo bem? Ótimo. Então, obrigado pela apresentação também. Obrigado, Carla, pela introdução, né, ao tema dessa noite. Acho que noite já. E eu tenho uma apresentação aqui com alguns trabalhos. Eu vou tentar fazer uma linha de como é que as coisas acontecem para mim, né? E tem muito a ver com isso que a gente conversou até agora, desse acúmulo de imagem, né? Como é que a gente processa todo esse acúmulo, para onde vai todo esse acúmulo, o que é que a gente faz com todo esse acúmulo. E eu também queria pegar também o que a Sandra falou, de todas essas imagens que a gente produz e o que é que a gente faz com ela, né? Tanto os nossos próprios arquivos, quanto os arquivos das outras pessoas, quanto os arquivos que estão online, os arquivos que estão em livros, mas o meu foco é mais online mesmo, e eu vou explicar um pouquinho aqui, até chegar nas séries que estão na exposição aqui do festival, e até também mostrar algumas coisas que vieram depois, e eu acho que também tem a ver, que é com imagens de inteligência artificial. Então, e para começar, eu peguei essa frase aqui do Scott Watson, que é um curador canadense. Faz poucos meses que eu descobri que eu encontrei essa frase dele, e eu acho que faz muito sentido com o que eu faço como artista, como designer, como editor, com toda essa prática, que somos todos bancos de imagens, todos vivemos num banco de imagens, carregamos um banco de imagens e temos o poder de intervir nesse banco de imagens. E eu acho que uma frase escrita em 79 é muito profética, né, para o momento que a gente está vivendo, né, porque a gente carrega um banco de imagens diariamente. Né? E pode passar. E eu queria começar com os meus cadernos, que é uma prática que eu tenho já desde 2010, e de alguma forma, agora pensando, né, nessas apresentações que teve até agora, eu acho que é uma forma de uma arte generativa humana, né? Que não é por máquina, né? Porque ficar criando colagens em cadernos, pode passar. Por 10 anos, eu acho que é uma forma de gerar, e gerar, e gerar, e gerar, e uma coisa que nunca acaba, porque sempre tem mais imagem, novas revistas, novas visões, e nunca se repete, é sempre uma coisa diferente, uma colagem nunca é igual a outra, nunca dá para repetir um corte, é sempre algo inusitado, é sempre uma composição inusitada, e para mim, dentro do que eu faço, a colagem funciona quase como um desenho, sabe? É um lugar assim que eu faço para ver o que sai e para ver como aquilo dele pode indicar uma direção no trabalho, né? Que o desenho tem muito isso, né? A gente faz para ver como um oráculo, assim, para ver o que ele revela e dali a gente trabalhar aquilo, né? Pode passar, pode passar. E aqui são outros cadernos. Esse caderno é de, acho que 2015, se eu não me engano. Eu estava nesses recortes assim, bem assim, feito assim, rasgado, sem tanto estilete, mas também depois misturando. Aqui do lado, entrando uma coisa mais abstrata. Pode passar? Eu vou passar um pouco rápido para a gente chegar no que a gente, no assunto. Aqui é o Contratempo, que é um trabalho que eu fiz na residência, na Cité des Arts, em 2020. Eu falo que foi a sala de espera para a pandemia, né, porque a gente sentia que tinha alguma coisa acontecendo. Na verdade, durante a residência a gente ficou meio fora do mundo, assim, sem saber que tinha uma pandemia vindo, porque é muito frenético. Então, nesse projeto, pode passar, eu uso essa imagem porque é como se fosse um mural que eu tinha lá no meu ateliê, e depois eu refiz o mural com as imagens que eu fiz lá. E nesse processo de residência, foi muito interessante porque esse projeto é quase como um rito de passagem entre o que eu fazia antes e o que eu faço agora.
ele mistura imagens que eu peguei na internet, enquanto eu estava lá, com imagens que eu produzi lá, que é do meu próprio arquivo pessoal. Então, ao mesmo tempo que ele é íntimo, ele também tem essa questão de ficar ali entre o digital, entre o analógico, entre as revistas que eu comprei lá, que são antigas, entre as colagens que eu fiz, as imagens que eu apropriei durante o processo, que são as imagens das ruas, porque lá tem muitos cartazes, e eu levei esses cartazes para dentro do ateliê, eu desmontei eles, eu fiquei com eles 3 meses. Então, esse processo é todo em torno desse processamento de imagens. E aqui ele tem uma amostra do que foi tudo isso, assim, sabe? E ele parece ele tem como ponto de partida o mural que eu tinha, que eu ia alimentando durante 3 meses. E outra coisa, a série que eu mostro aqui sobre o Google, que é feita no Google Street View, né, que começa na versão normal, oficial, e depois vai para uma versão pirata, já estou adiantando um pouquinho, começou durante a residência, porque lá eu usava muito Street View para ver a expectativa e a realidade dos lugares. E às vezes eu ficava decepcionado, assim, porque não era aquilo que eu via na imagem, porque às vezes era um dia muito triste, na imagem eu chegava lá, já tinha uma outra fachada, já tinha várias coisas acontecendo e era outro lugar totalmente diferente. Então eu fiquei muito chocado, porque como uma imagem que era, sei lá, 2018, e quando eu vi em janeiro de 2020 era um lugar completamente diferente, como o tempo passa assim, tudo se transforma. Pode passar. E esse projeto também tem muito daquele livro do Georges Perec, que é o Tentativas de Esgotamento de um Lugar, que ele ficou numa praça lá em Paris e tentou esgotar tudo a cidade, o lugar que ele estava vendo, e fez um monte de anotações, e eu tentei esgotar com imagens, né, com tudo que eu produzia lá. Então eu passava muito tempo fora, eu fotografava muito, eu acumulava muita coisa, muitos objetos, os cartazes, fotos, postais, e o meu ateliê virou um grande arquivo, né, disso tudo, né. E aí, pode passar? Toda essa experiência se transformou nesse livro, que é o diário da residência, o diário visual desse processo. Ali tem eu trabalhando nas esculturas, né, na verdade são 2, que eu fiz lá com os cartazes, não sei se dá para ver direito, é de um vídeo, que são os registros desses momentos que eu tinha que trabalhar com essas imagens da rua, né, que são cartazes de campanha de moda, e eles estão sempre empilhados, colados um no outro, assim, então tem toda uma massa ali de imagem. E ali do lado é um registro mesmo do mural que eu tinha lá, então, que é o ponto de partida para aquelas outras colagens que eu mostrei anteriormente. Pode passar mais uma vez? E aqui é uma imagem, que é uma imagem da imagem de um dos cartazes que eu achei na rua, só que ela é filmada, ela é fotografada com a câmera de vídeo, então também tem esse processamento do processamento, né? Eu tenho que pegar, tirar um print do vídeo para colocar no livro e aumentar essa imagem, porque a resolução do livro tem que ser uma resolução alta, porque senão a imagem fica ruim. Então é sempre esse processamento do processamento do processamento, né? Aqui do lado são uma página feita com os prints que eu fazia de notícias, então de greve, que estava acontecendo, eu também ia acumulando isso. Pode passar? E aqui a gente cai na série Mundanidade, que eu faço desde 2019, que é um arquivo que eu... Não sei se estou indo muito rápido, se eu tiver, porque eu pego assim, eu vou na primeira. Mas enfim, Mundanidades é um projeto que eu comecei em 2019, antes de eu fazer residência, e é um arquivo de imagens da primeira página do G1, de várias primeiras páginas, do Brasil todo. Santa Catarina, de Curitiba, porque para mim é onde tem as imagens mais assim, interessantes, que é um registro do WhatsApp da pessoa que foi a testemunha do acidente. São as imagens mais banais e que ninguém vai voltar lá e que também eu acho que ninguém vai reivindicar a autoria. São imagens que são esquecidas, a notícia passa, são completamente efêmeras. No dia seguinte, é quase como o papel do jornal, sabe? Que eles falavam que era para embalar peixe. E a página de um site também é assim, aquelas imagens ficam... a gente não encontra mais elas. E eu comecei a fazer testes, agora dá porque a gente tem ferramentas que a gente coloca a imagem e acha, né, no site, né?
Mas em 2009 não tinha essa tecnologia ainda, talvez é porque a inteligência artificial ainda não estava bem calibrada. Mas, então, voltando, eu fiz esse arquivo desde 2019, eu parei só durante a residência, e em 2023 eu passei no edital para fazer uma exposição na Casa da Cultura, e eu comecei a trabalhar nessas colagens, pode passar, que são colagens que foram feitas. Aqui é um pouco do arquivo, desculpa. Aqui é um pouco do arquivo dessas imagens. Isso. Só volta um pouquinho isso aqui. Esse daqui é um pouco do arquivo, é uma amostra bem pequena desse bolo de imagens banais que eu peguei. Eu tratei essas imagens, eu quis também dar uma saturada para colocar elas todas no mesmo lugar, para não ter uma hierarquia entre elas, para não também tirar um pouco da informação delas, né? Deixar todas na mesma energia, talvez. Pode passar? E eu pensei desse trabalho sobre imagem do consumo e o consumo de imagens, né? Que também tem essa questão da primeira página, né? E também desse fluxo, né? E a imagem do consumo é porque essas colagens foram feitas em papelão de caixas da Amazon, papelão de embalagem de tudo, assim. Eu fiquei acumulando, acho que durante 3 meses, desde o momento que eu vi que a exposição foi aprovada, né? Eu comecei a trabalhar na série que ia estar dentro do espaço expositivo. E aí nisso eu pensei na precariedade das imagens, a precariedade do material e também em como ele circula, né? Dessa vida dele, né? Porque ele existe para levar um produto até tua casa e depois ele volta para o lixo, que depois ele é reciclado, espero que sim, e volta de novo para o fluxo de fazer esse transporte de produtos, né? E é um fluxo massivo de produtos sendo transportados diariamente, né? E é muito interessante porque enquanto eu acumulava as coisas da Amazon, sempre tinha aquela carinha ali do símbolo da Amazon, né? E às vezes elas estavam de cabeça para baixo, eu achava muito, muito bom, assim, que é quase como um planeta dizendo, meu Deus, é muita coisa, como eu vou resistir, né? Pode passar. Aqui são as primeiras colagens dessa série, que eu fiz com umas caixas, assim, que era de produtos, sei lá, acho que é de uma verdureira, umas caixinhas bem pequenas. E depois que eu comecei a fazer as colagens, que é como se fosse um lambe, eu pegava e encharcava elas de cola para elas aderirem ao material. Então, as imagens já são podres, que imagens podres é um conceito de uma teórica e artista também, a Rita Style, ela fala muito disso, dessa imagem pobre, que é uma imagem que é processada, reprocessada e reprocessada, mas ela fala muito da imagem digital, aqui também mas na colagem não é tanto, mas eu quis levar para a colagem. E pode passar? Aqui é a exposição, ali estão as 2 primeiras colagens que eu fiz mais 2 para criar uma composição, e aquele lá é o mural principal, que eu quis criar quase como se fosse uma história para a pessoa poder ver aquele mural e começar a especular sobre o que podia estar acontecendo ali eu pensei como se fosse um dia inteiro, quase, um recorte de tempo de uma página, sabe? De uma manchete, de uma primeira página, sabe? Um dia na vida, assim, e tudo acontecendo, e como essas coisas se chocam. Também pensando muito a ideia do Warburg, aquele atlas dele, mas de acontecimentos completamente banais, assim, não é a história da arte, é a história banal, né, do dia a dia, e que se perde, né? E uma parte da exposição também, que eu vou mostrar depois no catálogo, eram várias manchetes. É uma publicação que eu chamo de escalada, porque escalada no jornalismo são as primeiras notícias, né, que dá antes do jornal começar, né? Então eles falam assim as principais notícias do dia, e na exposição era uma folha inteira de escalada de manchetes sem fim, porque se a gente for juntar tudo que acontece num dia, vai dar um fluxo imenso, né? Pode passar. Aqui as outras obras. Aqui é uma outra vista da exposição, da instalação. Acho que são 43 pedaços para formar esse mural. Eu esqueci de falar um negócio. Tudo que eu fiz na residência, usando aqueles papéis das ruas
E o que eu fiz na exposição usando o papelão já foi tudo destruído. Eu não trouxe nada da residência, só as imagens no HD. Eu também não tenho mais nada desse trabalho, a única coisa que sobrou é esse catálogo. Mas sobre as publicações eu falo depois. Esse catálogo aqui já está em vários lugares, assim, está circulando bem. E é o único contato que a gente tem com a exposição agora, porque não sobrou nada. Se eu tiver que expor esse trabalho de novo, eu vou refazer com novas notícias, um novo arquivo, eu vou começar tudo de novo, só para a ocasião. E aqui a gente entra nessa série que é a Pós-Paisagens, que é a série que está na exposição. Que é a série que eu fiz nesse não vou dizer submundo, mas nessa outra realidade que é o Street View. Né? E eu falo outra realidade porque a versão original eu acho que mostra um mundo solar, é sempre dia, tem uma plasticidade muito própria da câmera que captura aqueles momentos. E acho que esse foi o ponto de partida que eu tomei para mergulhar nessa plataforma e criar esses trabalhos. Né? Pode passar? E essa série, One Portraits, eu comecei porque eu comecei a pesquisar vários trabalhos que foram feitos no Street View, de vários artistas ao redor do mundo, sim, e eram todos sempre europeus ou americanos, e eu já sabia o estilo de imagem que eu ia encontrar. Era tudo muito lavado, e eu disse, não, eu vou fazer algo que seja brasileiro, latino-americano, uma coisa que fosse quente. Eu sinto que as imagens do Street View são muito frias, assim. E eu disse, não, eu vou criar essa série de retratos, isso foi durante a pandemia, começou em 2021, e eu quero que seja quente, eu quero que seja saturado, eu quero que seja... Porque nessa mesma pesquisa, eu vi as questões que tinham quando a plataforma foi criada no rosto das pessoas, porque no começo o rosto era liberado até 2000, ali no começo acho que 2009, não sei quando essa confusão aconteceu, mas vários países reivindicaram que tinha que tampar o rosto das pessoas por uma questão de privacidade, porque tinha muita gente que estava incomodada com isso. E aí eu disse, não, vou criar essa série só de retratos brasileiros para criar esse contraponto entre os outros artistas e o que é produzido aqui, né? E pode passar? E aqui é uma captura de uma dessas pessoas anônimas que o Google capturou e que fazem parte dessa série, só que elas não estão tratadas e elas não estão com corte, que é o corte do trabalho. Então eu quis mostrar porque eu acho que é interessante ver fora da série e também como o trabalho vai se transformando até tomar a forma final, né? Ali embaixo está aqui 2019, essa imagem foi feita em maio de 2019, eu estava fazendo o trabalho em 2021, então eu tenho toda a comprovação, né? Pode passar, tem um gatinho mais baixo também agora que eu vi. Aqui tem essa pessoa que eu acho que ela está, não sei se ela viu um acidente, o que está acontecendo, que ela está assim meio assustada, porque eu acho essa imagem é muito boa, dá para ver que ela trabalha na prefeitura, alguma coisa. A imagem também de 2019, lá tem a rua que ela está, em São Paulo. O começo da série é em São Paulo, depois eu vou em outras cidades. Tem uma parte dessa série também que é em Itajaí, que é onde eu moro, que eu peguei acho que 135 pessoas que estão, eu digo, presas dentro do Street View, né, porque elas não podem querer sair de lá, né, então elas estão presas lá dentro dessa plataforma. E que vai estar na exposição que eu vou abrir com essa série agora, semana que vem, lá em Itajaí. Eu fiz para quando eu expusesse em Itajaí eu usasse essa série. Então pode passar. Aqui outra pessoa também. Pode passar. Isso. E aqui a série, uma parte da série. Tem mais retratos, mas aqui é a maioria. E eu gosto também como vários gestos e posições se repetem. Eu gosto de como... E também às vezes como as pessoas também conversam uma com as outras, assim. Criam uns momentos interessantes. E tem também um livro, pode passar, fotolivro dessa série, que ao contrário dos livros de fotografia, não é um livro grande, é um livro muito pequeno, desse tamanho. Então, que eu acho que... Mas aí depois eu falo sobre o trabalho dos livros, o porquê deles. Pode passar. E aqui a gente chega no Voyeur, que é uma série para mim que acho que foi um achado, né? Que isso começou, foi em 2022,
e estava acontecendo a guerra na Ucrânia, tinha acabado de começar, era bem no começo do ano, e eu estava já envolto nessa série e eu fui procurar, eu fui querer ver os lugares, né? Porque eu já tinha começado aquele fluxo de imagens de lá, e eu achei um site, que pode passar? Que esse site aqui é o Instant Street View, que é um site que ele é pirata, ele é uma versão pirata do Street View. Ele é clandestino, mas não é, mas ele tinha várias limitações, assim, tem limite, tu não pode usar muito. Então eu pensei, eu vou criar um streaming, esse Voyeur é um serviço de streaming, e eu vou capturar essas viagens que eu faço pelo Street View, e aí depois eu vou colocar nesse serviço de streaming por temporadas. Então tem a primeira temporada e tem a segunda temporada. Cada temporada tem 10 episódios. Aí eu comecei a viajar lá dentro e eu comecei a notar que dentro dessa plataforma o rosto das pessoas era liberado ainda, como era no Google no começo. E eu comecei a ir então nesses países que não são turísticos, que são países assim fora da imagem que é passar do mundo, que não é uma imagem gourmetizada do mundo, é uma imagem que é uma imagem quase sem filtro, né? Que são pessoas de países distantes, de lugares assim, sei lá, quase como dizendo, estamos aqui, sabe? Olha só o meu lugar, olha só a minha vizinhança. E eu fiquei fascinado por esse site e eu achei que era muito urgente eu pegar e capturar o máximo que eu conseguisse de imagens dentro dessa plataforma. Então, aí eu fiz essa série de 20 vídeos, cada episódio variava de 10 a 18 minutos, 20 minutos, alguns chegam a 30, dependendo de quanto rendia aquele lugar, né? Porque às vezes eu colocava o bonequinho ali num lugar e era, sei lá, eu posso mostrar um pouco da série, quem já viu o vídeo lá na exposição também, são supermercados, são escolas que foram danificadas pela guerra, mas que tem ainda os móveis e coisas escritas no quadro. É um registro muito íntimo, assim, muito... como é que eu posso dizer? É quase como se a gente entrasse dentro da casa dessas pessoas, sabe? E quando eu mostrei esse trabalho pela primeira vez, eu estava fazendo um curso, e teve várias questões assim de será que essas pessoas se sentiriam incomodadas de estar presas dentro dessa plataforma, elas sabem que elas estão lá, e eu comecei a refletir que eu acho que elas querem ser vistas, sabe? Elas querem mostrar os lugares. Elas, por exemplo, tem algumas mesquitas ali que é um lugar de oração, e eu acho que eles estão registrando esse lugar em 360 graus porque eles têm orgulho desses lugares. E são lugares que eles, sei lá, amam, né? Tem aquela imagem lá do garoto lá no sofá, vendo o celular, aquilo ali é muito incrível, que é o quarto dele, e o amigo está filmando ele, deitado no sofá. Aquela imagem lá em cima, parece que é um feriado, eles estão tudo curtindo numa cachoeira, tem... No outro lado da imagem também tem outras informações. Então, todo lugar era uma surpresa assim, absurda. E é uma plataforma muito mais interessante até do que o próprio Street View, porque não tem aquela plasticidade de ser super perfeito, né? E outra coisa interessante é que eu fugia da rota do Street View. Nesse site aí, as pessoas colaboravam e ficavam uma marca, uma bolinha assim. Então a minha missão era sempre ir nas bolinhas e ver o que era cada bolinha, né? E aí eu chegava nessas preciosidades, né? Coisas assim incríveis. E pode passar? Aqui é uma imagem que eu acho muito interessante, que em vários momentos desse trabalho tinha essa sombra de quem estava filmando, né? E eu lembrei muito de um cineasta, que é o Chris Marker, que é um cineasta francês, que tem pouquíssimas imagens do rosto dele, e ele viajou o mundo todo, ele filmou muita coisa, vários momentos históricos,
protestos, ele estava em vários lugares e viu muito do mundo. E eu acho que essa série tem muito do trabalho dele, de como o trabalho dele mexeu comigo, da história dele, de como ele viu o mundo. E eu acho que esse trabalho também tem muito disso, assim, de viajar o mundo, não saber onde está, de parecer que o mundo é muito pequeno e a gente entender pela construção do filme, né, que agora é um filme, né, uma peça grande de imagens, quem é esse voyeur? Quem é essa pessoa que está... Acho que acabou a bateria, talvez. Você quer usar o meu? Acho que pode ser. Obrigado. Foi? Foi? Foi. Então, o Chris Marker foi uma grande inspiração para esse filme, assim, o trabalho dele. E essa construção, a personalidade dessa pessoa que capturou desse narrador dessa história, né, porque eu falo que o voyeur é como se fosse um road movie, né, que é um grande diário de viagem, né, e daí a gente chega no livro que saiu, acho que não sei se é o próximo. A gente tem mais 5 minutos. Tá, beleza. Então pode passar rápido porque eu quero chegar em outra coisa. Aqui é o livro, é o diário que saiu. O Pós-Paisagens é uma vontade minha de criar uma visão, quase como uma miragem, assim, com todo esse acúmulo de imagens que eu fiz nessa plataforma. Aqui tem um pouco a série completa de todas as colagens, que é quase essa visão camuflada desse horizonte abstrato. E aqui eu criei a partir desse acúmulo mesmo. Eu criei várias camadas. Depois eu fui desconstruindo, eu fui vendo que dava para aproveitar e depois juntava de novo até sair alguma coisa. Pode passar? Aqui as edições. Então, aqui só para completar, eu crio esses arquivos, eu transformo eles em livro e depois eu coloco na plataforma que é a editora, porque eu gosto de trabalhar o valor das imagens. Então, quando eu pego essas imagens do Google, que são imagens banais, transformo elas e transformo em livro, eu tô dando um novo valor para elas. Então, quando eu coloco na editora e alguém compra o livro, eu estou meio que fazendo todo o círculo de voltar para o mundo, da pessoa pagar por essa imagem como livro e eu dar o valor dela como um livro de fotografia. Então, a Zero Edições começou por isso também. E é um trabalho que comecei em 2020, depois da residência, para abrigar o diário da residência. Mas aí aconteceram várias coisas, é uma apresentação à parte. Aqui é um pouco do catálogo. Ali são 4 revistas que eu vou apresentar agora, que são as revistas feitas com inteligência artificial. E aqui eu acho que é interessante falar que a geração dessas imagens, eu criava grandes arquivos com elas, sempre a partir de um verbo. A primeira é coletar, a segunda é vestir, que é do cara com corpo vermelho. A terceira é catalogar, que é como se fosse um catálogo de arte. E a terceira são perguntas, é uma edição de perguntas. Pode passar. Pode passar? Aqui são as 4 edições. E dá para a gente notar como é que as plataformas de inteligência artificial foram evoluindo, né, ao longo da criação das edições. E quando chegou na 4ª edição, eu vi que elas estavam muito perfeitas, até demais. E eu resolvi parar com essas edições e deixar esse corpo de trabalho fechado, né? Por exemplo, era assim a geração dessas imagens e terminou ali na última, que já estava bem perfeito. Pode passar um pouco as páginas? Esse é um pouco da primeira edição, que já tem uma deformação, e eu cheguei nessa geração de imagens pela deformação, que eu ficava muito interessado por isso, e eu queria fazer mais deformação, só que a plataforma ia ficando cada vez me entregando uma perfeição muito maior, então eu fui cada vez mais me distanciando, porque a fotografia, eu penso que se é para fazer algo perfeito, com a luz perfeita, eu faço com a câmera fotográfica, né? Eu não preciso gerar... Aqui ela já foi se aperfeiçoando. Aqui eu misturei 2 fotógrafos de moda juntos, então eu pedi uma imagem misturando o estilo de 2 fotógrafos para ver o que ela me respondia.
e dava sempre uma aberração, assim, de tentar juntar os dois. Aqui também, esse daqui parece quase um corpo empalhado, é sempre umas coisas assim bizarras, eu adorava essa bizarrice. Aqui é da terceira edição, que é o catálogo de arte, então eu criei esculturas e também tem esses retratos. Aqui também é da terceira edição, que é um catálogo de arte. Pode passar? Não tem mais? Então é isso. Obrigado, pessoal. Espero não ter ido muito rápido, mas eu só queria chegar até aqui e mostrar essas imagens. Bom, pessoal, eu vou abrir direto para perguntas. A gente tem mais 5 a 10 minutinhos, então se vocês quiserem comentar algo, né, dirigir a pergunta a um dos artistas ou a própria Carla, e também deixar à vontade para, caso vocês queiram fechar de alguma forma, o Carla ali que fez várias anotações também, se quiser comentar. Então, fiquem à vontade. Alguém quer comentar? Vocês querem falar alguma última coisa? Carla? Eu acho que a gente teve aqui um momento muito interessante ao ouvir vocês dois, depois das reflexões que a gente trouxe sobre a arte generativa, assim, esses atravessamentos de como um corpo artista se envolve na relação com a vida, né? Com as suas atividades cotidianas, com os seus interesses, com as suas provocações, e como estas se constituem em provocações para as suas artes, né? Para os seus modos de fazer linguagem. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim. Acho que as minhas anotações vão um pouco nessa direção, sabe? Quando você se provoca, né, Borges, e traz assim, existir na falha, eu fiquei pensando que traz a gambiarra, como semana passada o outro artista também trouxe, eu fiquei pensando nesse lugar que permite a experiência, né, que permite viver esse inusitado, né, essa experiência para ver o resultado, para sentir esse processo e esse percurso, né? Eu acho que aqui tem uma coisa muito, muito interessante, que é o modo de fazer, né, o modo de existir, né, sempre se interrogando, sempre criando hipóteses a partir da vivência mesmo, né? Eu estou vivenciando isso e a partir dessa relação com essa materialidade é que as coisas estão acontecendo, né? Então, abrindo espaço para esse pensamento que não nasce pronto, e que na arte não tem como nascer pronto, né? Porque é na relação com a materialidade, com a matéria, é que a arte acontece, né? Então, o artista nessa relação é que vai constituindo tanto o processo quanto aquilo que resulta dela. E a mesma coisa, eu fiquei observando o teu processo, sabe? Silvia, à medida em que você foi falando assim, sobre essa apropriação das imagens, né? Que já existe, como elas vão te afetando, né? E como, de alguma maneira, você vai transformando o seu próprio processo, daquilo que você trouxe lá, antes da ida no Grande Caos, né? Até me chamou a atenção um dos livros que tu coloca ali, O Grande Caos, na tua primeiro painel, né? Sobre o grande caos. Então, assim, esse caos que não é só da imagem, né? É da existência, né? Porque se a gente for pensar na obra como uma refração da vida, né? Tu traz um pouco isso, né? Esse caos da nossa vida, em especial, já sentido antes da pandemia, durante a pandemia, e esses corpos pandêmicos que continuamos sendo, né? Então, assim, uma vez que vivemos pandemia, não deixamos de ser corpos pandêmicos, né? A gente continua com essa experiência em nós, né? Com essa existência em nós, né? E que nos voltamos para a tecnologia tão intensamente, essa tecnologia agora que estamos nos referindo ao mundo virtual, tão intensamente durante a tecnologia, né? Nos encarceramos, né? Em nós mesmos, né? Muitos de nós. E para não enlouquecer a arte foi esse lugar de respiro, né? Ou a tentativa de lidar com a arte, de lidar com a vida do outro, né? De ser voyeur e assim por diante.
Eu fiquei observando esses diversos modos que vocês dois nos apresentaram nessa conversa aqui agora, né? E ao mesmo tempo atravessado por aquilo que é uma tradição da arte, né? Quando eu vi o teu trabalho agora, Borges, eu pensei assim, que interessante que ele mantém a tradição da impressão, né? De uma ideia de gravura, então, da ideia não, que é gravura, né? Então a impressão está presente no teu trabalho, então quando você fala, eu estou apenas há 2 anos vivenciando a serigrafia, mas que tu tens antes já uma experiência com outros tipos de gravura, né? Modos de impressão e de gravura. Eu fiquei olhando e pensando sobre isso, assim, como que tem essa tensão no teu trabalho entre o novo e aquilo que é da tradição, né? Que refrata o próprio modo de ser da nossa sociedade, né? Do nosso contexto. Enfim, foram questões que eu fui anotando aqui, entre outras, né? Sobre o teu registro no livro e etc., questões que me provocaram para poder continuar a conversa, seja que tivesse muito tempo. Então, isso significa que daria para ter mais uma conversa a partir de agora. Sim. Bom, vou aproveitar a deixa que eu acredito que quem propôs, quem pensou essa conversa também provavelmente foi a Aninha, a Ana Moraes, né? E a Ana, ela não faz as coisas à toa, sabe? E tem uma coisa muito interessante entre o meu trabalho e o Romeu, que é essa coisa das feiras gráficas. Sim, exato. Né? Acho que é uma coisa que é muito legal a gente não passar despercebido, assim, né? Porque isso é um contexto próprio, né? Isso é um contexto que também não está necessariamente ligado a uma linearidade do tempo, né? A uma coisa que supostamente seria tradição ou não, né? Que de fato existe isso também, né? Mas eu acho que tem uma coisa da atualidade mesmo, né? Que está para além dessa a questão do uso das tecnologias, né? Das mídias digitais, e tem a ver também com uma construção, né? De um horizonte artístico também, né? Que tem a ver com dinâmicas próprias, né? E aí, eu queria perguntar para o Romeu, e também falar de mim, que, para mim, as feiras elas são algo muito importante, né? Porque nessas feiras gráficas, elas não é uma interface realmente de produção intelectual, tem a venda de gravuras, mas também disseminação do trabalho, né, apresentação do trabalho, tem a venda também e a disseminação de todo esse material editorial e que, de certa forma, tudo é um pensamento e uma proposição material, né, que são, de um jeito ou de outro, são escolhas que a gente está apresentando ali, né, são gravuras de fato, são publicações que tem um trabalho manual, né, que não é assim pouco, né? Existe um grande trabalho mesmo para produção do material e que é um material que tem, por natureza, esse lugar de uma mídia de comunicação, mas de uma relação com um contexto coletivo que tem a ver com arte popular, né? Tem a ver com arte urbana também, né? Porque são coisas que podem estar juntas não necessariamente, e enfim, e ao mesmo tempo com artesania, enfim, com várias coisas. E para mim é muito importante porque é algo que marca muito
o meu contexto atual de produção, né, que é a construção também de um espaço que rompe com as instituições também, é um espaço que viabiliza financeiramente, de várias formas, né, existencialmente, a estrutura institucional que muitas vezes é o que rege, né, a estrutura cultural, artística, e que é muito bom, mas também tem seus revés. Então, eu também fiquei muito curioso, queria perguntar para o Romeu, tenho certeza que ele tem coisas a dizer sobre isso, né? E é isso aí, acho que a Aninha não errou. Não, eu acho que ela foi muito, assim, opa! Ai, não acredito. Não, peraí, eu vou ligar de novo aqui rapidinho. Mas eu vou falar... Ah, voltou. Eu acho que ela foi muito, assim, sagaz, né, de juntar a gente. E sobre esse espaço das feiras, para mim, é quase como se fosse um lugar de performance, sabe? Porque é onde eu ativo a editora no mundo real. Porque ela é muito digital, se tu entra no site e se tu entra, sei lá, no Instagram, ela é muito digital, ela é meio misteriosa, ela não fica fazendo promoção, não fica dizendo compre o livro, veja isso, é uma comunicação meio assim, nebulosa. Então, quando eu vou para uma feira, eu já fui tanto aqui no Brasil em algumas, quanto fora, é um espaço de eu ativar o meu trabalho assim, da maneira mais forte possível. Então, quanto mais pessoas eu puder pegar e ficar falando como eu produzo, por que eu produzo, por que eu faço esses livros, de onde eu tiro, é incrível, assim. E eu acho, assim, como já ter participado de feiras aqui quanto fora, eu vejo que os públicos são iguais, sabe? Parece, nossa, fora, não, as questões são as mesmas, sabe? As mesmas coisas que a gente discute aqui numa feira é discutido numa feira lá na França, como foi o ano passado. E isso é muito incrível, porque às vezes parece que a gente fica num lugar assim de, nossa, eu estou numa feira aqui, ninguém me vê, não, mas é a mesma questão lá. E, então a gente tem essa, é uma comunidade, sabe? E eu vi, desde quando eu comecei a editora, que foi para viabilizar esses trabalhos em forma de livro, porque aqui no Brasil meu trabalho circula de maneiras estranhas, assim, sabe? Talvez muito europeu no Brasil e como é brasileiro, é latino-americano para eles, então fica num lugar meio, fica num fica, sabe, perdido no meio do oceano. Então na feira eu consegui achar a minha comunidade, sabe? Quando eu vou, agora já tem as pessoas que conhecem o trabalho, que acompanham, eu chamo de colecionadores, que são pessoas que compram os livros, que querem ter todos os livros, querem ter toda a pesquisa. Então, para mim, é um lugar incrível e eu sempre fico muito animado de ir, de levar tudo. Eu sempre tento contar uma história com os livros e eu acho que tu também deve ter isso de querer ir criando essas séries e vendo como é que o teu trabalho vai evoluindo. E eu acho que também um espaço de partilha, como a gente está fazendo aqui, entre as pessoas que produzem arte, livros de artista e infelizmente a gente veio de uma sequência de ataques, né, de um governo que não gostava de livro, né? Então continuar resistindo, continuar participando de feiras gráficas e de publicações é também resistir e colocar o livro, né, e a publicação nesse lugar como resistência política também. Eu acho que é isso. Legal, pessoal. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, então eu quero agradecer a Mari dos Santos, a nossa intérprete de Libras. Quero agradecer também as produtoras locais Leda Silveira e Elaine Fernandes e a Mia Ávila, a gestora aqui do MAB, pelo acolhimento e pela parceria. O Texnel Novum Festival é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e o patrocínio é da Texnel com apoio do Museu de Arte de Blumenau, a Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais e a Prefeitura de Blumenau. A realização é da Marte Cultural, do MINC e do Governo Federal. Bom, eu quero agradecer a partilha de todos vocês, a participação da Carla, e aproveitar para convidar todo mundo para a última, né, a quarta e última roda de conversa, né, que fazem parte dos encontros de pesquisa e criação, que é intitulada Novum, Presente e Futuro. Vai acontecer no dia 26 de outubro, mesmo horário, 5h30 da tarde,
e nela vão participar os artistas Babel, Biuó e a Clarissa Pereira, que é docente aqui de Blumenau. Então, obrigada pela presença de todos e até a próxima.